Boa tarde, sou a professora Isabelle, professora formadora do curso Jogos, uma metodologia para ensino e aprendizagem de matemática, e hoje a gente vem aqui apresentar para vocês alguns jogos. A ideia do nosso curso vai ser com que vocês olhem os jogos que a gente vai mostrar, escolham um e apliquem numa sala de ensino fundamental. Então é isso exatamente que vocês vão fazer, e depois que vocês fizerem isso, vão postar um relatório no AVA para a gente. Eu sou o Luiz Otávio, vou ser o monitor no jogo, no curso à distância, e estarei auxiliando vocês nos fóruns e dentro de todo o curso, qualquer dúvida que tiver, estarei para ajudar vocês. Então, a partir de agora, a gente vai começar a apresentar para vocês alguns jogos. Vamos jogar para mostrar para vocês como funciona, explicar como que foi montado, quais são os objetivos dos jogos. E alguns aqui, como vocês vão ver, foi feito, digamos, para aplicar no 9º ano, mas eles podem ser adaptados para o 7º ano, 8º ano, 6º ano, de acordo com as turmas que vocês escolherem para aplicar os jogos. Então, o primeiro jogo que a gente vai apresentar para vocês é o jogo da estratégia. Para montar esse jogo, o que a gente vai utilizar? Um tabuleiro, como esse aqui colocado para vocês, numerado de 1 a 100, pecinhas e 4 dados. Exatamente tem que ser os 4 dados. Para jogar esse tipo de jogo, tem que ser de 3 a 4 jogadores. Uma dica já que a gente já vai colocar, no mínimo ali 4 jogadores, no mínimo 3, máximo assim 4, assim quando não dá, por questões de conversas paralelas e tudo mais durante o jogo. Como que funciona esse jogo? Então, vou jogar eu e o Luiz Otávio e poder mostrar para vocês. Cada um vai jogar as 4 peças. E com esses dados que caiu os números, né, que caiu nos dados, eu tenho que montar uma expressão numérica para poder marcar. Então, por exemplo, vou fazer uma bem simplesinha aqui, né? 6 vezes 5, 30. 30 mais 4, 34. Mais 2, 36. A minha peça, vou fazer aqui a vermelha, eu colocaria no número 36. Ganharia o jogo quem fizesse 5, tanto na coluna, quanto na horizontal, quanto na diagonal. Então, a partir do momento que eu preencher 5 pecinhas vermelhas aqui, eu ganho o jogo, ou se o Luiz Otávio colocar, ele ganha o jogo. Então, aqui agora a gente tem 3 vezes 4, 16, mais 5, 21. Coloca na casa 21. Aproveitando, né? O objetivo do jogo é com que eu faça 5 na coluna, 5 horizontal, 5 na diagonal. Eu posso trancar o meu adversário também. Então, por exemplo, se eu colocar uma peça aqui, eu já tranquei ele. Se eu colocar uma aqui, eu já tranquei ele. Vai ter que achar outras no tabuleiro para que façam operações. As operações que a gente envolve nesse tipo de jogo pode ser adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, caso desejem, né? Ou já tenho ensinado também no conteúdo. E eu derrubei meu dado. Então, peraí. Deixa eu tentar. Ó, 6 ao quadrado, 36. 36 mais 4, 40. Menos 3, 37. Quatro ao quadrado, 16. Mais 4, 20. E assim a gente continuaria o jogo até que fizesse preenchido lá as 5. Tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto na diagonal. O segundo jogo que a gente tem aqui é o avançando com o resto. Então, o tabuleiro é formado dessa maneira, colocado aqui, com os números, né? O início, o fim. Para jogar, a gente precisa de um dado, 2 ou 3 peças também, que pode ser jogado em dupla ou em trio. O jogo avançando com o resto, o objetivo desse jogo é a gente trabalhar com divisão. Então, a criança, quando ela jogar,
O número, por exemplo, vou fazer uma jogada aqui, não consigo explicar. 4. Então eu sou peça vermelha, eu andaria com 4. 1, 2, 3, 4. Deu 35. Eu não coloco minha pecinha aqui no 35. Eu divido 35 por 4. E daí o resto que der seria o resto que eu andaria. Então dá 32. Aí eu sobraria 3 de resto. Então a minha peça andaria 3, exatamente 3. Outro jogador vai fazer a mesma coisa. 77. E vou dividir por 1. Por 1. Como não tem resto. Como não tem resto, eu fico no início. E aí no cenário. Então 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí 23 dividido por 5. Daria 4, sobraria 3. Então eu daria 3 pecinhas. 4. Daria no 35. Mesma situação, vai ter resto 3. E assim vocês continuariam jogando até a hora que chegasse no fim. Então observe que nesse jogo, por isso que é avançando com o resto, né? A criança ela anda com o resto, então ela tem que saber exatamente o que é o divisor, o que é o dividendo, o que é o resto, para ela poder caminhar durante as casas que ela estará jogando. Esse jogo que a gente vai trabalhar é o jogo da velha. Na parte da matemática, vai trabalhar algumas equações com ele, frações, entre outras operações que quiser colocar em uma das opções. Um jogador vai ser para 2 jogadores, um vai ser o X e o outro a bolinha. Começando o jogo, um jogador vai tirar uma cartinha. Eu retirei essa fração. Então eu vou fazê-la. Se eu acertar ela, eu posso jogar a minha cartinha no tabuleiro. Caso eu errar, eu não jogo, passo a vez. Esse vai dar 5 sextos. Então eu fiquei com a bolinha. O que eu tirei foi 3 mais 1 oitavo. Mesma situação. Se eu acertar, eu posso colocar minha carta no tabuleiro, senão eu passo a vez para ele. 25 oitavos. Então agora eu coloco... Funciona como jogo na velha normal. Na verdade, tem que fazer igual no jogo da velha. Coloco onde eu quiser as cartinhas para poder fazer o jogo. Mesma situação. Essa conta vai dar 5 sextos. Então eu tirei essa cartinha agora. Tá 35. Faço minha jogada. Deixa eu jogar bem depois. Vendo que pode trabalhar também raiz e outras contas. Essa dá 16. Vence quem formar seguido 3 peças. Então esse é um jogo também de estratégia. Dentro então daqueles jogos que vocês vão ver na teoria, existem os 4 tipos de jogos: jogo de construção, jogo de aprofundamento, jogo de estratégia e jogo de treinamento. Então, dentro desses 4 jogos, a gente selecionou alguns para vocês, né? Esse daqui é um jogo de estratégia. Então, lembrando lá que no jogo de estratégia, o aluno ele tem que criar estratégias para vencer esse tipo de jogo, não só utilizar a matemática em si. O objetivo desse jogo é fazer com que essas 3 peças sejam retiradas daqui e passadas para esse lado, ou seja, que aconteça isso daqui. Certo? Para isso, o que acontece? Esse daqui ele pode comer as peças, então ele pode fazer esse tipo de jogada, ou andar para frente e para trás, onde ele quiser. E essas peças só caminham para frente. Então eu viria aqui, iria caminhando e tentaria chegar para o lado de cá. Então fazer uma jogada bem rapidinho aqui para vocês entenderem. É só essa. Vai você para lá.
Então, ó, como eu falei, essa peça eu posso comer essa daqui. Como eu comi essa peça, o jogo acaba aqui, porque não tem como ele montar as 3 desse lado aqui. Então, o objetivo desse jogo é exatamente fazer com que as peças venham parar desse lado. Exatamente ficaria assim o jogo. Então, esse é o jogo do mosaico, na verdade. Então, com esse jogo aqui que a gente consegue trabalhar as formas geométricas, quadrado, paralelogramo, triângulo, triangular, triângulo isósceles que a gente tiver. E o objetivo desse jogo, o que é? As peças são retiradas, eu vou tirar algumas aqui só. E as crianças elas têm que organizar ela novamente dentro desse tabuleiro. Não precisa ficar exatamente nesse formato, mas colocar todas as peças novamente aqui. Então, com isso, a gente consegue trabalhar com eles a ideia de área e perímetro. A gente não vai jogar isso daqui por questões de tempo mesmo, né? Mas o objetivo seria exatamente esse daqui, fazer com que as peças seriam retiradas e a criança teria que colocá-las novamente no tabuleiro. Seguindo a ideia, né? Voltar onde que estava. Trabalhando sem área e perímetro com as crianças. Esse jogo que a gente tem aqui é o jogo do pule. Então, na verdade, eu vou começar pelo nível 1 e depois eu mostro os outros níveis para você. A ideia do jogo do bullying é trabalhar exatamente com o raciocínio lógico das crianças. Então, são historinhas no quais as crianças montam com as cartinhas para trabalhar exatamente essa parte de raciocínio, que às vezes é bem triste nas crianças. Então, por exemplo, eu vou começar aqui na minha história 1, vou lendo para vocês e vou montando. Então, Pet está no navio. A criança colocaria exatamente assim, Pet e o navio, já que Pet está no navio. Mas o gato não, continuando a história. O cão partiu no avião. Então, eu tenho o cão e o avião. Bonitinho a história. Juca chegou de metrô. A Juca. Vou botar espaço. Deixa eu ajeitar minhas cartas. Chegou de metrô. Aí pergunta. Qual meio de transporte utilizado por Lala? Então, Lala estaria exatamente aqui, né? Então, Lala utilizou o avião. A quem pertence o galo? Galo e o gato. Então, o galo pertence a Pet e o dono do gato é o Juca. E daí a criança montaria histórias desse jeito. Lógico que esse daqui é um nível fácil. Daí teria outras histórias. Tem história 2, história 3, história 4. Observe que para mim montar, eu tive que seguir um raciocínio bem certinho. Coloquei exatamente as pessoas, os meios de transportes e os animais. Se eu misturasse, eu não conseguiria fazer com que as cartas ficassem desse jeito. Então, trabalho até a organização do raciocínio da criança, coisa que eles normalmente não têm também. Então, organizar o raciocínio é muito importante na área da matemática. Esse daqui seria o nível fácil. Aí aqui, o laranjadinho seria o do médio. O azul é o nível um pouquinho mais elevado e o verde é um pouquinho mais difícil. Então, esse daqui é o nível mais difícil que a gente tem no jogo. Depois tem as cartinhas pretas, as cartinhas marrons, que daí são níveis mais elevados. Então, esse tipo de história a gente encontra bastante insights, né, para preencher e tudo mais. A diferença é que aqui a gente trabalha com material concreto. Então, só para vocês terem uma ideia aqui que tem o nível preto também, né? Tá? E é trabalhar exatamente isso, a organização e o raciocínio lógico das crianças. Então, esse jogo aqui é um jogo de tabuleiro. O objetivo do jogo, na verdade, é aprofundar o conteúdo que estará trabalhando. Para trabalhar nesse jogo, precisa de um tabuleiro, como esse daqui colocado, 2 ou 3 pecinhas para jogadores, um dado e as cartinhas, que são as que serão sorteadas. Então, funcionaria... Eu daria uma peça, aí eu sortearia uma conta aqui. É difícil minha conta.
3 elevado a 0, que dá 1. Se eu acertar, eu continuo aqui. Se eu errasse, eu teria que voltar na casa que eu estava antes. O outro jogador vai fazer a mesma coisa. Quando ela erra. 18 dividido por 3. Deu 6. De novo 1. Aí fecharia. 10 elevado a 1, 10. Continuaria onde que eu estava. Dá 2. Então vou dar 6 casas. E assim continuaria o jogo até a hora que ele chegasse na parte da chegada aqui. Observe que as contas que a gente utilizou aqui são continhas para trabalhar em 6º ano, né? Que eles estão bem no início lá das partes de operações. Mas lógico que dá para a gente adaptar por um 7º ano, 8º ano, 9º ano, de acordo com o conteúdo que estiver sendo trabalhado. Então esse jogo que a gente tem agora é um bingo de equações. Então aqui são as cartelas, que são distribuídas para os alunos, e aqui algumas peças que são sorteadas. Então observe que nas peças aqui tem tanto a questão de equação no 1º grau, né? Então tem problemas e tem só a parte da resolução. Para esse tipo de bingo, os alunos teriam que resolver, então seria cantada a expressão, a equação no caso, né? Ou o problema, e os alunos teriam que resolver. Então, por exemplo, eu resolveria essa daqui e teria que dar menos 20. Se tivesse menos 20, eu marcaria. Como nenhuma das cartelas tem, eu não vou marcar. Nenhuma das cartelas tem. Menos 6 aqui, ó. Menos 6 tem. Então, a soma entre 60 e 2/3 dos números é igual a 56. Qual é o número? Aí a resposta daria menos 6. Como esse aluno tinha menos 6, ele marcaria a cartela no bingo. Então, ganharia o aluno que preenchesse totalmente a cartela cheia. Então, esses são alguns jogos que a gente apresentou para vocês. Então, como eu comentei no começo, né, vocês vão escolher algum desses jogos que a gente apresentou, ou até mesmo os outros jogos que a gente vai colocar no AVA para vocês, e vão aplicar numa sala de aula. Então, no ensino fundamental, de preferência, de 6º ano, 9º ano, vocês mesmos terão confeccionar, então vocês têm mais ou menos uma base aqui do que a gente utilizou para confeccionar. Qualquer ajuda que vocês precisarem em relação a isso, dúvidas que vocês tiverem, perguntem no AVA que a gente está lá para responder. Espero que colaboremos bastante com vocês em relação aos jogos e muito obrigada pela atenção de vocês.